Olá, bem-vindos à Teleduc. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você acabou de se formar e conseguiu aquele emprego que você sempre quis. Chega lá, no primeiro dia de trabalho, e te pedem uma pesquisa de jurisprudência. Você sabe por onde começar? E se te pedirem para analisar um contrato ou fazer uma auditoria? Você sabe fazer? É nessa hora que bate aquele desespero e a gente entende que a faculdade nos ensina a teoria e não prática. Foi para sanar esse problema que minha sócia Manuela Lourenção e eu, Thiago Trung, montamos a Teleduc para ensinar os advogados e estagiários a trabalharem de fato. A Manu e eu temos 20 anos de experiência na área jurídica e, tendo aberto o nosso escritório aos 25 anos, a gente bem sabe quais são as dificuldades, tanto dos jovens profissionais que precisam fazer esse salto da faculdade para o mundo profissional, como dos escritórios de advocacia, que precisam treinar os profissionais para serem produtivos o mais rápido possível. E como a gente pretende fazer isso? Com um programa de treinamento sobre postura, procedimentos e técnicas de trabalho que vão ajudar a aumentar a produtividade e diminuir o tempo de adaptação dos jovens profissionais ao mercado, o que beneficia tanto os advogados quanto seus escritórios e os próprios clientes. Nosso curso completo de práticas advocatícias possui módulos especiais sobre comportamento e métodos de trabalho que te ensinam, dentre outras coisas, a fazer pesquisa jurisprudencial, pesquisa legislativa, análise de contratos, auditoria, ensina práticas do contencioso e muito mais. Se você tem uma prévia do nosso curso e entenda na prática a metodologia e o tipo de conteúdo que a gente oferece, a gente está disponibilizando para vocês agora um mini curso sobre pesquisa de jurisprudência. A gente espera que vocês achem o conteúdo informativo e que consigam utilizá-lo de fato na sua vida profissional. Se você quer melhorar ainda mais sua prática profissional, segue a gente lá nas redes sociais e fica ligado nas próximas turmas do curso completo da Teleduc. Te vejo lá e agora tenha um bom curso. Bem-vindos ao mini curso de pesquisa de jurisprudência da Teleduc. Esse curso vai mostrar para vocês o passo a passo do nosso método de pesquisa de jurisprudência. Eu sou o Thiago Trung e vou acompanhar vocês nesse processo. Antes de começar a explicar os passos do nosso método de pesquisa, a gente precisa primeiro entender o que é jurisprudência. É muito comum que na nossa vida profissional a gente trate jurisprudência como uma decisão isolada, né? Fulano vai lá achar uma jurisprudência, aí o fulano aparece com uma decisão tirada do TJ, falando, olha aqui essa jurisprudência. Não é isso, né? Jurisprudência a gente entende como um conjunto de decisões coeso de um determinado tribunal. É um conjunto de decisões que demonstra uma corrente jurisprudencial, uma forma de decidir sobre um determinado assunto. É essa pesquisa de jurisprudência que a gente vai fazer. A gente não vai ensinar você a achar decisões esparsas, a procurar que nem um louco no Google uma decisão sobre o assunto que você quer. A gente vai te ensinar a encontrar as decisões e identificar as correntes jurisprudenciais sobre um determinado assunto. É uma pesquisa mais séria para que você tenha o conhecimento específico daquele tribunal. Então vamos lá. O nosso método de pesquisa de jurisprudência é longo, são 13 passos, né? Então a gente primeiro começa do básico. A gente precisa ouvir o cliente e entender qual o problema do cliente e transformar a preocupação do cliente em uma pergunta jurídica. Por exemplo, né, o cliente vai chegar para você com o seguinte exemplo. Eu comprei um imóvel para minha mãe e combinamos que quando ela morresse, o imóvel, seu único bem, iria para o meu filho. Ela fez um testamento. Há 3 herdeiros que concordam com essas disposições, mas o juiz não executou o testamento. Então você vê que esse é o problema do cliente. Ele comprou uma casa para a mãe e quer que essa casa, depois que a mãe faleça, vá para o seu filho e não para os demais herdeiros da mãe. Houve um testamento e o juiz mesmo assim não executou. Esse é o problema. É dever do advogado, é nosso dever identificar quais são os temas jurídicos relacionados a esse tema e fazer uma pergunta para ser respondida lá na frente. Porque tem uma frase do Barão de Itararé que é muito engraçada, né? Que fala assim, se você não espera nada de algum lugar, é daí que não sai nada mesmo. Né? Então você precisa saber a pergunta a ser respondida, porque senão é muito fácil a gente se perder durante a pesquisa. Muitos assuntos vão aparecer no meio da sua pesquisa e é capaz que você trilhe caminhos que não vão chegar à resposta da sua pergunta. Então, desde o início, por isso que o passo 1 é saber qual o problema do cliente e saber qual a pergunta que a gente vai responder. Nesse caso, eu pensei numa pergunta assim: podem os herdeiros necessários renunciar suas partes da legítima em favor do legatário?
Você vê que para fazer essa pergunta existe um trabalho de entender o que o cliente disse, identificar quais são os temas jurídicos relacionados ao tema, que nesse caso são os limites da legítima, o poder do testamento e a necessidade, as regras de execução de um testamento. Então são essas as regras jurídicas que estão envolvidas nesse tema para a gente poder fazer essa pergunta jurídica ser respondida. Uma vez que a gente fez a pergunta jurídica, a gente já sabe, podem os herdeiros necessários renunciar suas partes da legítima em favor do legatário? A gente sabe o que responder. A gente precisa, em seguida, que é o segundo passo, entender qual o objetivo dessa pesquisa. Por que a gente quer responder essa pergunta? Nesse caso específico, a gente está lidando com o caso do contencioso, em que já existe um processo e que o juiz não fez aquilo que o nosso cliente queria. Então, muito provavelmente, a gente vai estar fazendo essa pesquisa para incluir a jurisprudência, o resultado dessa pesquisa de jurisprudência na petição que a gente vai protocolar para o juiz contrário à decisão dele. Então a gente vai usá-la como argumento de autoridade, vai falar: juiz, veja aqui, a sua decisão está contrária ao tema. Então esse é o objetivo da pesquisa, usar o resultado como argumento de autoridade em favor do nosso cliente. É possível, nesse caso, claro, um caso contencioso, mas é possível que existam outros objetivos. Imagina que numa consulta no seu escritório, um cliente chegue para você com uma dúvida sobre direito tributário para tomar uma decisão, uma decisão de ação. Ele vai fazer de um determinado jeito ou do outro jeito. Então, essa é uma pesquisa de jurisprudência que tem um objetivo diferente e que vai ser realizada de uma outra maneira, O seu objetivo vai ser outro. Então isso vai impactar onde você vai procurar, quais os parâmetros que você vai utilizar e tudo mais. Você pode também ter como objetivo formar uma tese para você vender no seu escritório. Então você vai fazer uma pesquisa de jurisprudência para entender como os tribunais entendem aquele assunto, para que você se capacite para você fazer petições iniciais e você atuar em processos referentes àquele tema. Então você vê, a pesquisa de jurisprudência é um método muito poderoso, não só do ponto de vista argumentativo, mas também do ponto de vista comercial. Então, por isso que a gente tem que entender a jurisprudência como um todo, não apenas decisões esparsas, porque isso também pode fazer você perder tempo no seu escritório trabalhando em casos que talvez não deem resultado financeiro lá na frente. Uma vez que a gente já tem o escopo, a gente já sabe qual é o problema, a gente já sabe qual é a pergunta que a gente vai responder, a gente já sabe o objetivo da nossa pesquisa de jurisprudência, a gente precisa estabelecer limites desde o início. Por que a gente precisa estabelecer limites? Você deve imaginar a quantidade de decisões jurisprudenciais, a quantidade de decisões que existem nos bancos de dados dos tribunais. A gente não tem capacidade para analisar todas as decisões, a gente sempre trabalha com amostras. E os critérios de elegibilidade dessa amostra precisam ser estabelecidos com o cliente antes da gente começar a nossa pesquisa de jurisprudência. Por quê? Porque o resultado da nossa pesquisa vai ser diretamente impactado pelos limites que a gente impôs a ela. Quando eu falo de limites, eu penso, por exemplo, num limite objetivo de números de decisões. Então você pode combinar com o seu cliente de que você vai analisar 60 decisões sobre aquele tema. Você pode também estabelecer um limite subjetivo. Por exemplo, você vai analisar todas as decisões emitidas por uma determinada turma do tribunal ou por um determinado relator. Esse é um critério subjetivo. Você pode estabelecer um critério temporal. Eu vou analisar todas as decisões de determinado tribunal dos últimos 6 meses. Então, esses limites têm que ficar claros desde o início com o seu cliente, porque o resultado vai ser impactado. E é importante que o seu cliente saiba quais são os limites para depois ele poder criticar a sua pesquisa de uma maneira mais consciente. Uma vez que a gente já estabeleceu os limites, agora a gente passou meio que a parte formal da nossa pesquisa de jurisprudência, a gente já sabe o que vai responder, qual é o objetivo, quais são os nossos limites, a gente precisa começar de fato a pensar em como executar essa pesquisa. E o nosso quarto passo do método é buscar uma noção básica sobre aquele assunto. Quando eu digo uma noção básica, eu quero dizer que a gente vai buscar uma noção instrumental daquele assunto que a gente vai estudar.
com o objetivo de identificar quais as palavras e quais os parâmetros a gente vai jogar lá na nossa barra de pesquisa. Por que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Para que a gente não saia jogando palavras a esmo na pesquisa, porque isso vai ser ineficiente, você não vai conseguir os resultados que você quiser e muito menos conseguir identificar quais são as correntes jurisprudenciais sobre um determinado tema, que é o nosso objetivo aqui com o método de pesquisa de jurisprudência. Então, como que você vai buscar essa noção básica? O primeiro lugar que você tem que buscar é a legislação. Qual o dispositivo legal referente às questões jurídicas do problema do seu cliente? Porque se você identificar os dispositivos legais, você vai utilizar as palavras exatas daquele dispositivo, porque é muito provável que os órgãos decisores utilizem essas palavras em suas próprias decisões. Então você aumenta a chance de jogar essas palavras, né, na sua barra de pesquisa e ter resultados relevantes para a sua pesquisa. Uma segunda forma de você identificar palavras e parâmetros para serem utilizados como parâmetro de pesquisa é buscar na doutrina. Você pode buscar cursos e manuais de direito que tratem sobre o tema, porque você também vai encontrar palavras que são frequentemente utilizadas e que muito provavelmente vão ser utilizadas também nas decisões. Se você puder consultar, se você conseguir identificar, né, e se você puder consultar o livro das pessoas que são referências sobre aquele assunto, também é uma ótima, porque muito provavelmente essas pessoas também são citadas nas decisões jurisprudenciais. Então é muito provável que aquelas palavras também apareçam nas decisões. Por fim, você também pode buscar essa noção instrumental, esse conhecimento instrumental em repositórios de jurisprudência organizados e não organizados. Quando eu digo repositórios de jurisprudência organizados, eu digo sobre aqueles boletins que são preparados pelos próprios tribunais, as revistas de decisões jurisprudenciais, né? Isso tudo é organizado. Normalmente todos os tribunais eles têm essas informações organizadas e publicam mensalmente, às vezes bimestralmente. Então é bom dar uma checada nesses lugares para identificar. Talvez tenha alguma decisão sobre o assunto que você quer. E vai lá, busca na ementa, busca no corpo do acórdão as palavras que você julga que vão ser utilizadas sempre naquele tipo de decisão. Existem também os repositórios não organizados de jurisprudência, como eu falo, né, que são aqueles sites especializados jurídicos, que existem sites muito bons, que sempre que sai uma decisão diferente sobre um determinado assunto, né, ou contrária a uma corrente majoritária, eles vão lá e fazem um pequeno artigo sobre esse assunto. A gente pode sim utilizar essas outras fontes de informação jurídica para identificar quais os parâmetros a gente vai utilizar na nossa pesquisa. É bom, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Uma vez que você já identificou todas as palavras e parâmetros que você quer utilizar na sua pesquisa, agora a gente precisa organizá-los, né? Como que nós vamos organizar esses parâmetros? A gente pode organizar de uma maneira simples, simplesmente colocando todas as palavras que a gente quer jogar na barra de pesquisa, mas o que a gente sugere é que a gente já organize utilizando todos os conectores. Por exemplo, em vez de você jogar lá sucessão, testamento, legatário, herdeiro necessário, você pode jogar lá sucessão e testamento e legatários e renúncia, né? Você pode usar todos os conectores ou ainda incluir, entre aspas, herdeiros necessários e renúncia e, entre aspas, favor ao legatário. Porque com a utilização dos conectores, as chances de você ter decisões muito mais específicas para o assunto que você está pesquisando são maiores, elas aumentam. Então, é essa a obrigação, é esse o quinto passo do nosso método. Depois de encontrar as palavras, a gente precisa organizar de uma maneira que seja eficiente a utilização da barra da pesquisa dos tribunais que a gente vai utilizar. Uma vez que a gente já tem as palavras, agora a gente precisa pensar onde que a gente vai usar, né? Onde que a gente vai usar os parâmetros e buscar as decisões. E isso tem diretamente a ver com o nosso objetivo, né? Lembrando que aqui, no nosso exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa de jurisprudência para usar como argumento de autoridade num caso do contencioso. Então, o que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente vai identificar
Qual a matéria que a gente está buscando? A matéria, ela é sucessão, e a gente sabe que sucessão é competência da Justiça Estadual. Não adianta a gente fazer uma pesquisa, essa pesquisa, nos tribunais federais, que provavelmente não vão dar nenhuma decisão relevante para o nosso caso, já que é uma competência da Justiça Estadual. Pensando ainda que a gente vai utilizar essa pesquisa de jurisprudência como argumento de autoridade, é importante que a gente limite também a pesquisa aos tribunais, né, de justiça e também aos tribunais superiores, STJ e STF, porque não é raro que esses tribunais alterem decisões vindas do Tribunal de Justiça. Então aí a gente já tem os locais em que a gente deve procurar. É importante também identificar, se a gente está lidando com um caso em São Paulo, talvez, dependendo do seu orçamento ali com o cliente, talvez seja bom você só procurar no TJ de São Paulo, né? Você já diminui ainda mais os limites da sua pesquisa, já buscando a maior eficiência e objetividade possível. Agora que a gente já sabe onde buscar e o que buscar, a gente precisa de fato buscar. Né? Então, o sétimo passo são os testes de parâmetros. O que significa? A gente já organizou ali aqueles 10 conjuntos de palavras, 15, 12, 13, 5, o número que você conseguiu juntar de parâmetros, e a gente vai começar a testá-los nos sites em que a gente precisa procurar. Né? Por que a gente vai fazer isso? Porque a pesquisa de jurisprudência nem sempre funciona como a gente imaginou, né? Então, o que eu sugiro é que você teste todos os seus conjuntos de parâmetros e dê uma olhada rápida para ver quais desses parâmetros retornam o melhor número de decisões relevantes, né? Você joga lá, deu 60 decisões, dá uma olhada rapidinha nos trechos em que aparecem e identifica quais são as decisões relevantes, né? Porque aí você vai anotar e vai depois refazer essa pesquisa, você só vai coletar as informações das pesquisas mais relevantes, né? Porque lembrando que a gente tem limite de tempo, a gente tem limite de decisões a serem analisadas, eventualmente os limites de parâmetros, então a gente tem que buscar fazer a pesquisa mais eficiente possível. E esse teste de parâmetro é justamente para isso, para você identificar quais daqueles conjuntos de palavras são os melhores para você realizar a sua pesquisa de jurisprudência. Em seguida, você já identificou, né? O parâmetro 4 deu 60% de decisões relevantes, o parâmetro 5 deu 50% de decisões relevantes. Então eu vou utilizar esses dois parâmetros e eu vou buscar as decisões nos sites, né? Então o oitavo passo é de fato o levantamento dos dados. Você vai aos sites e você vai baixar essas decisões, você vai salvar as decisões no diretório. Por que é importante você fazer esse passo, né? Por que eu não posso simplesmente analisar direto do site? Porque primeiro, quando você baixa as informações, você deixa de depender dos sites, você deixa de depender da sua internet, né? Você tem a base ali toda segura no seu diretório. Segundo, porque é muito comum que as pesquisas de jurisprudência, elas retornem, né? Você manda hoje, daqui a 6 meses o seu cliente volta e fala: lembra aquela pesquisa de jurisprudência? Por que você identificou tal corrente e não tal corrente? Se você já tem as suas decisões salvas no seu diretório, você vai poder recorrer àquela pesquisa que você já fez e vai poder responder para o seu cliente. Se você não tiver essas decisões, vai ser um caos você achar essas decisões de novo, porque as bases de dados das decisões, elas mudam diariamente. Conforme vão incluindo novas decisões, os parâmetros que você utilizou em um dia provavelmente não vão retornar as mesmas decisões judiciais que você já identificou. Então é importante que você tenha toda a base da sua pesquisa, né, todo o fundamento da sua pesquisa salvo no seu diretório. E em seguida, finalmente, né, só no nosso 9º passo é que a gente vai começar a ler as decisões que a gente baixou. Só que a gente vai ler de uma maneira técnica e objetiva. A gente vai ler essas decisões e já vai começar a tabelar. A gente faz um tabelamento. O que significa isso? A gente vai literalmente colocar as informações em uma tabela. Que tipos de informações? As informações que são relevantes para a sua pesquisa. Por exemplo, data de julgamento, órgão decisor, relator, qual ementa, qual trecho do acórdão relevante para a sua pesquisa. Porque uma vez que você tiver tudo isso dentro de uma tabela, você vai conseguir, então, passar para o nosso 10º passo, que é o passo da análise. O que significa analisar? É uma palavra muito ampla, mas quando a gente está
falando de pesquisa de jurisprudência, a gente quer dizer analisar as decisões para encontrar padrões. Quais são os padrões das decisões? Quantas correntes jurisprudenciais a gente consegue identificar? E você vê que quando a gente tem todas essas informações tabeladas em uma tabela, é muito mais fácil a gente identificar esses padrões, né? Você poderia simplesmente grifar as decisões, enfim, isso aí é relevante, etc. Mas se você não juntar todas essas informações em um local, você não vai conseguir identificar tão corretamente os parâmetros. Informação sem organização é ruído. Não adianta você ter milhares de decisões se elas não estão organizadas de uma maneira adequada para você analisar e conseguir identificar esses padrões. Esse é o 10º passo, né, o passo da análise. Uma vez que a gente terminou a análise, a gente passa para o nosso 11º passo, que é concluir. O que a gente sugere que você faça na sua conclusão? A gente sugere que você escreva um parágrafo curto, resumindo todas as suas conclusões sobre um determinado tema. Não apenas resumindo as suas conclusões, mas relacionando com o problema do cliente, com as perguntas jurídicas que foram preparadas lá no início da nossa pesquisa e identificando se o objetivo vai ser ou não cumprido, né? Se você conseguir resolver todas essas questões, ótimo, a gente pode passar para o 12º passo, né, que é a confirmação. Mas se você não conseguir resumir todas as suas conclusões, você não conseguir responder a pergunta jurídica, você não conseguir resolver o problema do cliente, você vai ter que voltar para o passo lá de escolha de parâmetros para identificar eventuais novas palavras que você possa incluir na sua pesquisa para tentar, então, responder a sua pergunta jurídica e resolver o problema do cliente. Vamos supor que você conseguiu responder a pergunta que a gente determinou lá atrás, você conseguiu resolver o problema do cliente, a sua pesquisa atinge o objetivo que a gente pensou lá no começo. A gente poderia terminar agora a pesquisa de jurisprudência? Sim, a gente poderia. Mas eu acho que não custa a gente confirmar um pouco as informações que a gente já tem, né? Agora que você tem um conhecimento mais amplo e profundo sobre a jurisprudência desse tema que a gente está estudando, volta para a legislação, volta para a doutrina, volta para aqueles repertórios de jurisprudência organizados e não organizados e tenta identificar alguma outra decisão, alguma outra corrente que você não identificou na sua pesquisa de jurisprudência. É possível que isso aconteça porque lembra que o passo 3 da nossa pesquisa é estabelecer os limites, né? Então, às vezes, os limites impactam o resultado da sua pesquisa. Então, é bom agora, nesse finalzinho, a gente simplesmente identificar, ver se está tudo certinho, ver se a gente identificou as principais correntes, ver se a gente tocou todos os temas relacionados àquele assunto. E agora a gente precisa, então, começar a finalizar a pesquisa, né? A gente chegou, então, ao último passo do nosso método de pesquisa de jurisprudência, que é pensar sobre como você vai entregar o resultado dessa pesquisa, né? Então, a forma da gente entregar a pesquisa, ela muda de acordo com o objetivo que a gente estabeleceu. Nesse caso, a gente vai utilizar a pesquisa de jurisprudência como argumento de autoridade. Então, é útil para o cliente receber um breve resumo sobre as correntes jurisprudenciais, né, tanto favoráveis quanto contrárias ao tema dele, e logo em seguida já dar as informações, já copiar as ementas, já entregar as decisões judiciais que corroboram a tese na sua petição. Né? Se fosse, por exemplo, uma consulta para tomada de decisão, o resultado, né, a forma de entrega seria outra. Provavelmente você faria muito mais uma apresentação com dados estatísticos sobre a quantidade de decisões favoráveis, quantidade de decisões contrárias e meros exemplos de decisão, né? Você não precisa copiar a decisão toda para esse tipo de consulta, né? Pensando que quem vai tomar a decisão são diretores, gerentes, e eles não querem ler todas as decisões, eles querem simplesmente saber qual a corrente majoritária da jurisprudência e as quantidades. Eles vão querer tomar decisões com bases objetivas e não tanto ler as decisões que você identificou. Esse é o nosso método, né? Você vê que são 13 passos para a gente fazer uma pesquisa de jurisprudência séria e que vai te dar segurança para falar aquilo que você quer falar, né? Se uma corrente jurisprudencial ela é pacífica, se ela é majoritária, se ela é minoritária.
Então é uma pesquisa séria, né? Esses são os 13 passos do nosso método. Lembra que esse é o nosso método de pesquisa de jurisprudência. A gente tem quase 20 anos de atuação no mercado jurídico e a gente desenvolveu esse método ao longo de todo esse tempo. Mas não se prenda ao método, né? Saiba que cada pesquisa é uma pesquisa e não tenha medo de mudar ou acrescentar passos de acordo com seus objetivos. Esse foi o mini curso sobre o nosso método de pesquisa de jurisprudência. Cada um dos 13 passos pode ser aprofundado e pode se desdobrar em diversas outras discussões, que é exatamente o que a gente faz nos cursos avançados de pesquisa de jurisprudência que a gente oferece lá na Teleduc. Se você quiser se aprofundar e se você quiser melhorar a sua atividade profissional, segue a gente lá no Instagram e fica ligado nas próximas turmas online que a gente vai oferecer. Foi um prazer compartilhar esse nosso conhecimento com vocês e espero que a gente se veja em breve nos cursos da Teleduc.